Dois guardas tentaram retirar uma enfermeira marinha brava da graduação de seus filhos, mas ninguém esperava que 10 enfermeiras marinhas se levantassem do público, parando a sala inteira, sem dizer uma palavra. Era uma manhã calma na Lourença, quando Elizabeth Stones, uma enfermeira marinha retirada e uma enfermeira de combate decorada, foi puxada para o parque de Brave Hearts High School. Ela saiu do carro vestindo sua uniforme marinha profunda, bem pressionada, carregando os emblemas de irmãs da sua serviço de vida, a insígnia da uniforme na uma perna, a batalha da enfermeira na outra. Ela não estava aqui para ser reconhecida. Ela não estava aqui por honra. Ela estava aqui por um motivo, seu filho, Pascal, o valedictório da escola e top graduado. Depois de anos de aniversários perdidos, longos deslocamentos e telefones silenciosos durante a guerra, ela havia prometido a si mesma que não perderia esse dia. Nada, ela havia prometido, o que o manteria de assistir ele caminhar na palestra. Elizabeth caminhou pelas portas principais com o conforto de um soldado e a composição de uma mãe em uma missão. Dentro, o ginásio estava recheado. Barras azul e de ouro caíram em cima. Famílias se apressaram em cadeiras folgadas. O barulho estava firme. As câmeras clicaram e a batalha de pés nervosos. Ela se movimentou para a primeira linha, a secção VIP reservada para estudantes de família de honra. Ela tinha o título em mão. Mostrou-o na entrada. O voluntário gritou e a abriu. Ela se sentou, calma, dignificada, olhos em frente. Ela tinha visto zonas de guerra mais silenciosas do que isso. Mas ela não se preocupou com o barulho. Ela se focou em uma coisa: o filho dela. Mas não todos compartilharam sua calma. Ao redor dela, barulho de barulho. Pessoas vestiam sua uniforme, sua postura, a forma como ela se sentava sozinha. Alguns gritaram sob seu respiro. Ela é uma médica? O que ela está fazendo na frente? Ela se escondeu? Elizabeth o ouviu. Escolheu não reagir. Ela não deu a ninguém uma explicação. Não depois de 2 décadas de servir um país que muitas vezes esqueceu o nome do momento, ela tirou a uniforme. Mas não demorou para a real confrontação começar. 2 guardas de segurança privados começaram a fazer o seu caminho para ela da entrada do lado. Ambos brancos, no meio dos 40 anos. Um com uma borda, o outro usando óculos espelhados na sala. Ela percebeu sua formação imediatamente. Glances rápidos, palavras calmas. Eles tinham soltado ela. O primeiro guarda desceu. Senhorita, ele disse em um tom firme. Este é o reservado. Elizabeth não olhou. Eu sei, ela respondeu. Eu pertenço aqui. Podemos ver seu passe? Ela levantou calmamente o paquete. O guarda olhou para ele. Inaproveitado. Isso não parece o paquete. De família comum. Elizabeth levantou os olhos agora. É um passe de família VIP. Eu sou a mãe de Pascal Stone. Houve uma pausa. O segundo guarda passou para a frente. Você está dizendo que você é a sua mãe? Seu tono estava cheio de desconfiança. E não era apenas sobre o nome. Foi sobre sua pele, sua uniforme, sua presença. Você não está no vestido informal. Você não está na lista que eu tenho. Elizabeth manteve sua voz firme. Eu não estou aqui para impressioná-lo. Eu estou aqui por meu filho. As pessoas próximas tinham ficado quietas. Os gritos pararam. Agora eram apenas olhos, assistindo, gravando, julgando. O guarda desceu. Voz baixa. Nós vamos precisar de você para se mover. Você pode sentar na área de audiência geral. Não, Elizabeth disse. Senhora. Não. Ela repetiu, mais alto desta vez. Eu não estou se movendo. Havia um silêncio agora. O tipo que vem apenas antes de uma tempestade. O guarda afastou-se. O segundo começou a falar em seu walkie-talkie. A tensão aumentou. E então aconteceu. 10 homens ficaram quietamente por todo o gym. Alguns dos vestidos, outros dos lados.
Eles se moviam com precisão, com propósito. Eles convergiram para a frente, para ela. Ninguém entendeu o que estava acontecendo até chegar. Até que eles ficaram atrás de Elizabeth Stones como uma parede. Veteranos, irmãs, escravos, homens que deviam suas vidas para ela. Sargento Ortiz, que ela reviviu com CPR em minutos de hospital no campo, antes de se afastar. Lita Marsh, suas artérias que ela apertou em fogo, enquanto mantinha 2 outros vivos. Private Walker, seu corpo que ela cobriu em chamas e tratou, com as mãos abertas. Eles se lembraram dela, não só como médica, não só como um segredo, como a razão pela qual eles ainda estavam respirando. Agora eles pararam em silêncio, sem introduções, sem palestras, sem armas, apenas sua presença. Os guardas se afastaram. Elizabeth ficou sentada. As mãos se folgaram em seu braço. Você ainda me precisa para se mover? Ela perguntou calmamente. O primeiro guarda passou para trás. Não disse nada. O segundo abaixou o rádio. O ar havia ficado silencioso. Não porque algo estava errado, mas porque algo estava vindo. O treinamento, momentos antes de uma batida de barulho, agora estava em silêncio. Toda a conversa havia se afastado em silêncio expectante. As lentes de câmera se afastaram. Os pais de avós se afastaram. Os irmãos seguraram os buquês de flores mais prontos. Todo mundo o sentiu. A tensão, o ritmo, a presença de algo que não poderia ser ignorado. E então, a voz do princípio batia através do sistema de PA, calmo, steady e fechado com formalidade. A voz do princípio batia contra as paredes da escola Brave Hearts High School. Senhoras e senhores, por favor me juntem em me abençoar como o recipiente da maior honra da nossa classe de graduação, valedictoriano, vencedor do Prêmio Nacional de Ciências, campeão do All-State Track, um passo, um respiro, Pascal Stones. As palavras bateram no ginásio como um jogo de gasolina. O público eruptou. Aplausos, gritos, barulhos que pularam das chaveiras. A orgulho de pais, professores e alunos surgiu como uma floresta, mas nenhum deles, não o volume, não a frenesia, mataram o som que agora encheria o espaço. 10 homens. Aplausos, lentos, deliberados, brilhantes. O ritmo não era apenas aplausos. Era militar, disciplinado, unificado, intencional. As mãos bateram as palmas em perfeita sincronia. Um bati, depois outro e outro. Ele girou através do ginásio como uma marcha firme, como sapatos no ferro, como algo primal e profundamente orientado em honra. O público ouviu e seguiu. Seus gritos selvagens se acalmaram na cadência que os 10 homens colocaram. Os alunos olharam em volta. Os professores intercambiaram olhos. Muitos não sabiam quem eram esses homens, mas eles sabiam, instintivamente, que eles importavam, que algo profundo estava acontecendo. E então ele apareceu, Pascal Stones. Do lado distante do palco, entre as portas desenhadas, ele passou em vista. Alto, composto. Sua roupa preta de graduação se movimentou como se fosse selva contra seus longos braços. Cordas de honra de ouro esticadas em seu pescoço. O tassel em seu cabelo afastou-se um pouco com cada passo. Ele era o corpo de excelência, de liderança, de anos de disciplina silência, formada não apenas em salas de aula, mas nas calças silenciosas de uma pequena casa onde sua mãe voltaria de depoimento, cansada, e ainda lhe perguntava como estava o dia. O público viu um aluno. Os professores viram um prodígio. Mas o que Pascal viu quando seus olhos se levantaram do palco e examinaram o público foi totalmente diferente. Seu olho caiu atrás das linhas de pais aplaudindo, atrás do princípio esperando com um sorriso amplo, atrás do mar de luzes de celular. Ele fechou os olhos com ela, Elizabeth Stones, sentada na linha de frente. Ainda. Pronta. Composta. Suas mãos se folgaram em seu braço. Atrás dela,
Os tênis ainda estavam em guarda-silência. O momento estragou. Pascal's steps slowed, not out of nerves, but something deeper. He had expected the crowd. He had prepared for the speech. He had braced himself for flashbulbs and accolades. But he hadn't prepared for that. His mother surrounded by warriors. Men she had saved. Men who had come for her. Men who now stood for her. It hit him like a wave. Not the memory of childhood. Not the image of scraped knees or science fairs. But the memory of watching her pack her duffel bag with surgical tools, prayer cards, and field manuals. De ouvir ela dizer, eu voltarei. Fique forte. A memória de medalhas trancadas em cadeiras. De uma mãe que nunca bragou. Que nunca se tornou o centro de qualquer coisa. Até agora. Ele parou pelo segundo mais breve. Seus olhos se encontraram na sala. Ela não sorriu. Ela não bateu. E nem ele. Eles não precisavam. Porque tudo o que precisava ser dito já estava lá. Na silência, no olhar fechado, no respeito. Na história que eles compartilharam que ninguém mais naquela academia poderia compreender completamente. Ele resumiu a caminhada. Cada passo mais firme do que o último. O princípio abriu a mão. Pascal abriu. Tomou seu diploma. O público gritou novamente. Mas ele não levantou os braços em vitória. Ele não levantou o certificado para as câmeras. Em vez disso, ele se virou. Para ela. Para a mulher que o levou sem escusas. Que o ensinou a acordar com disciplina. Que ensinou que serviço não é algo que você coloca em um resumo. Foi algo que você viveu por sangue. Sangue, silêncio e sacrifício. Os olhos de Pascal se espalharam. E então ele gritou. Não ao público. Não ao palco. Mas a ela. Um simples, respeitoso, baixo abraço. Os braços se moveram para a frente. O peito para o pescoço. Um saludo do filho à sua mãe. Não foi uma apresentação. Foi a verdade. O tipo de verdade que nenhum discurso poderia manter. Nenhum troféu poderia refletir. O tipo de verdade que vem de saber de onde você veio. E exatamente quem te trouxe lá. As câmeras se espalharam, mas a imagem mais importante foi quebrada em todos os olhos do coração. O garoto que se tornou um homem. Porque uma mulher escolheu ficar quando o mundo tentou movê-la. E enquanto Pascal se espalhou e se tornou para sair do palco, os 10 homens atrás de Elizabeth finalmente se sentaram, como soldados em paz. Seu propósito completo. O público não sabia completamente o que havia passado entre eles, mas eles sentiram. A energia mudou. As pessoas se espalharam com lágrimas que não podiam explicar. Alguns até se levantaram sem saber o porquê. Porque, naquele momento, eles não tinham apenas testemunhado uma graduação. Eles tinham testemunhado um legado. O sol havia subido no céu da Louisiana, castando longas sombras sobre a pavimenta quebrada do parque de escola. A energia caótica da cerimônia de graduação havia se espalhado através das portas do ginásio e inundou o espaço aberto. Rir flutuou em todas as direções. As lâminas de câmera se espalharam como quebradas de fogo. As cordas batiam. As balas batiam em uma brisa quente. Todo mundo se celebrava. Irmãos e irmãs se perseguindo entre os carros. Os pais se posando esquisitamente ao lado das banheiras de casa. As capas foram jogadas e jogadas novamente para uma outra foto perfeita. Mas não todo mundo estava se movendo. No lado distante do parque, debaixo dos braços afastados de uma árvore de ouro enorme, seu barco fico e velho como algo que havia ficado desde a Guerra Civil, havia silêncio. Lá, sem ser afastado pelo barulho, estava a Elizabeth Stones. Ela não havia se movido longe do ginásio. Ela estava com seu corpo direto, sua expressão imparável. A luz do sol filtrou através das folhas acima dela, pintando o ouro brilhante em sua uniforme azul-negro e os pedaços quietos esticados apenas acima do coração dela. A poucos metros atrás dela estavam 10 homens, os mesmos seios que haviam crescido para ela antes, agora quietos mais uma vez. Eles estavam em um semicírculo, nem se aproximando nem se retirando.
Não havia comando dado, nenhuma formação anunciada. Mas eles esperavam respeitamente, silenciosamente, como sentinelas postadas no fio de um momento muito sagrado para interromper. Depois veio Pascal. Ele andou sozinho, diploma aberto abaixo de um braço, o tassel ainda secando da capa dele, roupa flutuando suavemente no vento. Seus passos eram lentos, cuidadosos, como um homem aproximando algo santo. Uma parte dele queria correr para ela, para cair em seus braços e deixar tudo cair fora dele. Os anos de orgulho, a pressão, o medo, o desejo. Mas algo em sua presença lhe disse que esse momento precisava de mais. Ele parou apenas em frente dela. Por um segundo, nem falou. O barulho do parque continuou ao redor deles, as portas do carro batendo, filhos gritando, pais gritando nomes. Mas de alguma forma, naquela pequena esquina, tudo soava amarrado, distante, como ecos em um sonho. Depois, Pascal tomou um passo em frente e apertou os braços em volta de sua mãe. Não foi um abraço casual. Não foi humilde. Não foi para um show. Foi o tipo de abraço que disse: eu te vejo agora. Todos vocês. Elizabeth não se afastou. Ela não se afastou. Ela apenas o folhou em seus braços, suas mãos se sentando no seu pescoço, seus dedos segurando a tela da roupa dele como uma linha de vida. Elas ficaram assim por muito tempo. Nenhum deles disse uma palavra primeiro, porque algumas coisas não precisam de idiomas. Algumas coisas são faladas através do respiro compartilhado no espaço silencioso entre os batimentos do coração. Pascal pressionou sua cabeça em seu pescoço. Pela primeira vez de todo o dia, a fronte linda da composição quebrou. Sua voz quebrou quando ele disse: "Você não apareceu apenas, mãe." Ele puxou de volta o suficiente para encontrar seus olhos. Elas estavam cheias, brilhantes, não se afastavam. "Você me mostrou o que significa ficar quieto quando todos querem te mover." As línguas de Elizabeth partiram um pouco, mas as palavras não vieram direto. Ela apenas olhou para ele. Realmente olhou para ele, como um soldado checando um soldado depois de uma longa missão. Não para encontrar flores, mas para reconhecer o crescimento, o poder, a sobrevivência. Ela se levantou e cortou a parte de trás de seu cabelo, esticando seu cabelo com a facilidade do hábito, como ela tinha feito quando ele era um adolescente com pernas de pele e sonhos espaciais. Depois ela falou, e sua voz era suave, não fraca, mas medida. "Poder", ela disse, "não é sobre volume." Seu dedo bruxou um sorriso do seu rosto. "É sobre saber quando ficar afastado." Pascal apagou o coração. Ela sorriu, não ampla, não brilhante, apenas o suficiente para ele ver os cornos de seus olhos fechados. Esse era o seu caminho. E ao redor deles, algo sutil começou a mudar. Pais que havia olhado antes, questionando seu lugar na linha de frente, questionando o uniforme, o bilhete, a silência. Estamos agora assistindo com olhos totalmente diferentes. Olhos que entendiam, mesmo estudantes minutos antes, brilhantes com um caos jovem, pausados. Alguns tiraram seus capas em respeito silencioso. Ninguém se aproximou. Ninguém se intrigou. Eles não precisavam ser contados. Eles só sabiam. A mulher que uma vez parecia fora de lugar havia se tornado a definição dela. Um símbolo. Uma mãe. Um pilar que havia recusado de ser movido. E atrás dela, os 10 selos lavaram com reverência em sua posição. Nenhum deles falou. Alguns olharam para baixo. Alguns folgaram as mãos em frente deles. Mas nenhum se afastou. Eles tinham visto muitas reuniões antes. Soldados voltando para casa. Famílias se encontrando após a perda. Armas esticadas. Adeus falado. Mas isso não foi uma reunião por circunstância. Isso foi uma reunião por paz ganhada. Missão completa. Pascal voltou apenas o suficiente para estudar sua cara mais uma vez. Havia uma maturidade em seus olhos agora. Uma que não havia estado lá ontem. Algo havia mudado em ele também, como se ele finalmente entendesse o verdadeiro preço de se tornar um homem.
Ele não disse obrigado, ele não precisava. Elizabeth a viu do jeito que ele se sentava, maior agora. Mas não por causa de orgulho, por causa de raízes. Ela havia lhe dado essas. E agora ele estava pronto para se levantar sozinho. Outro vento passou pelas brancas em cima. Ela tocou seu rosto mais uma vez. Você fez bem, ela disse quietamente. Pascal sorriu. Apenas um brinquedo. Mas foi o suficiente. Eles se viraram. Não, de volta para o público. Não para o palco ou as banheiras ou as câmeras, mas simplesmente para cada um. E para o conhecimento de que algo profundo havia acontecido. Não em uma palestra, não no palco, mas debaixo de uma árvore velha antiga, onde um garoto se tornou um homem. E uma mãe, uma vez julgada, uma vez questionada, se tornou algo ainda mais forte, irresistível. A celebração tinha acabado, mas o significado dela estava apenas começando a se acalmar. Fora. As luzes das ruas acalmaram quietamente. As últimas estrelas de laranja do pôr do sol da Louisiana se escureceram atrás de uma espécie de árvore de moscas. O mundo retornou à tranquilidade. Mas dentro da casa de pedras, algo sagrado se movimentou. A sala de vivência era modesta. Palavras de livros com jornais médicos e álbuns de fotos, de cachorros. Uma caldeira que tinha visto melhores anos. Uma mesa de café com costas antigas marinas. A lâmpada no entorno iluminou a sala em calor amarelo, castando longas sombras ao redor do chão. Tudo sobre o espaço se lembrou. Elizabeth Stone Siwa sentou diretamente na caldeira. Sua uniforme azul-negro foi trocada com um simples cardíaco e sapatos. Seu cabelo curto ainda estava seco da rápida dourada que ela tinha tomado após a cerimônia. Mas ela parecia tão composta quanto ela tinha naquela manhã. Calma, mas com algo mais profundo em seus olhos agora. Algo refletivo. Pela frente dela, Pascal sentou no chão com as pernas folgadas abaixo dele. Sua uniforme azul-negro foi trocada atrás dele, como uma capa. O diploma restou em um envelope de manila na mesa de café. Seu capa, agora retirado, ficou ao seu lado. Ele se afastou de um álbum de fotos escuros restando entre eles. Seu vestido em lâmina, as páginas vermelhadas e aquecidas por anos de revisita. Ele virou outra página devagar. Cada foto era uma janela para um mundo que ele nunca entendeu completamente até hoje. Havia imagens negras e brancas de tintas no deserto. Suprimentos médicos estacados em caixas. Cortes linhados lado a lado embaixo de camisetas. E aí, fino e esgotado,